Uma nova religião emergente está se revelando perigosa. A Bíblia, no livro do Apocalipse, profetiza sobre uma religião que prevalecerá nos últimos dias. Como essa religião surgirá e quem a promoverá? Para descobrir, assista a este vídeo até o fim. Essa religião é conhecida como a religião da Babilônia, mencionada no Apocalipse. João escreveu o livro do Apocalipse, que difere de seu evangelho e 3 cartas, pois foi revelado exclusivamente a ele. Deus, o Pai, entregou a mensagem a Jesus, que a passou para um anjo, e este a transmitiu a João, que escreveu para todas as igrejas. Nenhum outro livro na Bíblia foi revelado de maneira tão complexa. O livro do Apocalipse detalha os eventos que ocorrem antes, durante e após o retorno do Senhor Jesus. Os líderes ficam embriagados com a mulher misteriosa mencionada no Apocalipse, a entidade maligna da Babilônia. Um anjo convida João a testemunhar o julgamento dessa mulher maligna, conforme Apocalipse 17, 1, 2. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram imoralidade, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Desde o início, o julgamento dela é inquestionável. Nunca há dúvidas sobre o destino final e o fracasso inevitável de Babilônia. Babilônia emergiu como um sistema religioso muito antes do cristianismo, mas de maneira satânica antecipou a vinda do verdadeiro Messias. É descrita como sentada sobre muitas águas, simbolizando seu domínio sobre várias nações. Sua influência é global, tornando-se uma figura internacional. A religião babilônica exerce um fascínio hipnotizante sobre as pessoas. O filósofo Karl Marx uma vez afirmou que a religião é o ópio do povo, e em certa medida ele estava correto. Uma religião vazia, sem significado genuíno, pode ser tão viciante quanto uma droga. A Bíblia frequentemente associa a Babilônia com atos de idolatria e imoralidade, embriagando as nações com o vinho da sua corrupção. Espiritualmente sedutora, mas não necessariamente moral, a ideia de Babilônia é mencionada 287 vezes na Bíblia, sendo a segunda cidade mais citada depois de Jerusalém. Localizada às margens do rio Eufrates, foi considerada a semente da civilização, expressando hostilidade organizada contra Deus desde Gênesis 11, 1, 9. Mais tarde, Babilônia se tornou a capital de um império que dominou Judá de maneira impiedosa, representando para o povo de Deus toda a maldade encarnada em crueldade, luxúria e ganância. No Antigo Testamento, Babilônia é associada a formas de adoração idólatra, blasfêmia e opressão do povo de Deus. Este conceito existe muito antes dos eventos descritos em Apocalipse 17 e 18 ou do reinado do Anticristo. Babilônia representa um sistema mundial que influenciou desde os tempos romanos até os dias atuais. Durante o reinado do Anticristo, seu poder religioso e comercial alcançará influência sem precedentes. A Babilônia religiosa, descrita no Apocalipse como Babilônia, a Grande, representa uma entidade poderosa e corrupta que afasta as pessoas de Deus através de práticas enganosas. Este termo tem profundas implicações bíblicas, representando infidelidade espiritual e corrupção moral. É descrita como uma meretriz espiritual envolvida em relações ilícitas com os líderes mundiais. Isso destaca a decadência moral e a corrupção de sociedades envolvidas com falsas religiões. Babilônia, como um sistema mundial, tem existido desde os tempos de João, quando Roma exemplificava isso, até os dias atuais ao longo da história. Durante o reinado do Anticristo, Babilônia exercerá uma influência sobre o mundo em seus disfarces religiosos e comerciais, alcançando uma magnitude nunca antes vista.
Antes da descrição da Babilônia religiosa, em Apocalipse 17, 3 e 6, João é levado em espírito para o deserto, onde vê uma mulher sentada numa besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela está vestida em púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice dourado cheio de abominações e impurezas. Em sua testa está escrito o nome misterioso: Babilônia, a Grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. João fica maravilhado ao ver a mulher embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. João é conduzido ao deserto, um cenário apropriado para uma visão de julgamento, onde a mulher está montada na besta escarlate. Esta besta, descrita em Apocalipse 13, com 7 cabeças e 10 chifres, simboliza o anticristo e seu domínio. A mesma besta é mencionada em Apocalipse 13:1, subindo do mar com 7 cabeças, 10 chifres e coroas, e um nome blasfemo em suas cabeças. O anticristo, representado pela primeira besta, recebe poder e autoridade do dragão, Satanás. Uma de suas cabeças é ferida mortalmente, mas é curada, e ele blasfema contra Deus e persegue agressivamente os seguidores de Deus por toda a terra. Ele não apenas governa o mundo, mas é adorado fervorosamente por seus habitantes. A besta é uma figura simbólica do anticristo, e o dragão representa Satanás. Anti, em grego, significa em vez de ou contra, sugerindo uma falsificação em lugar de um concorrente genuíno. Este homem da ilegalidade compartilha características com outras bestas temíveis, como leões, leopardos e ursos, e parece ser uma federação de líderes políticos que capturam a atenção global, especialmente após uma notável recuperação de um ferimento fatal, provavelmente de uma tentativa de assassinato. O número 666 é seu nome codificado. A mulher está vestida com símbolos de autoridade e riqueza, em escarlate e adornos de ouro, mas está envolvida em idolatria, abominações e impurezas, representando a decadência moral no meio de sua ostentação luxuosa. Ela vestia púrpura e escarlate, cores cujos corantes eram difíceis e caros de se obter, associadas ao esplendor e magnificência. O título Babilônia, a Grande, não se refere à cidade física de Babilônia, mas sim à representação espiritual secreta, que é a origem de todo tipo de adultério espiritual e idolatria. Esta figura deve abranger mais do que apenas um departamento de uma organização religiosa. Ela personifica o movimento de Satanás, a religião da ordem global. Nosso mundo está pronto para ser seduzido por esta figura, pois é construído na ideia forte de que qualquer crença é válida, desde que haja crença. Ela é descrita como embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus, não apenas perseguindo, mas deleitando-se na perseguição. Assim como uma pessoa bêbada se deleita no álcool, é crucial não perder de vista que algumas das atrocidades mais terríveis contra cristãos genuínos foram cometidas em nome da Igreja, como durante o reinado da Rainha Maria, conhecida como Bloody Mary, na Inglaterra, entre 1555 e 1558, quando cerca de 288 cristãos foram queimados vivos por sua fé. Apocalipse 17, 12, 15 descreve os 10 chifres como 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade por 1 hora, junto com a besta. Eles têm uma mente unida e dão seu poder e autoridade à besta, fazendo guerra contra o Cordeiro, mas serão vencidos, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. As águas onde a meretriz se assenta representam povos, multidões, nações e línguas, aludindo a uma confederação de 10 nações, cujas ações revelam que essa figura governa sobre todos os povos. O impacto global da meretriz é evidente através de seu relacionamento com a besta,
formando uma religião verdadeiramente mundial. A importância da meretriz está em sua conexão completa com a besta e o governo que ela lidera, sendo sujeita a julgamento. Os aliados do anticristo voltam-se contra a grande prostituta, como está escrito em Apocalipse 17:16. Os 10 chifres que viste na besta odiarão a prostituta, tornando-a desolada e despida de seu poder e influência. Eles consumirão sua carne e a queimarão completamente com fogo. No final, o anticristo não tolerará qualquer forma de adoração além de si mesmo, pois ele se exalta acima de tudo que é chamado Deus ou que é objeto de adoração, a ponto de se sentar no templo de Deus, proclamando-se como Deus. Deus colocou em seus corações o propósito de serem unidos em dar seu reino à besta, cumprindo assim o julgamento contra a Babilônia religiosa. Este uso de um grupo perverso para julgar outro é uma estratégia frequentemente vista na Bíblia. O apoio político que esses 10 governantes proporcionarão ao anticristo é ordenado por Deus. O mundo receberá exatamente o que deseja: religião e governo sem Deus. Apocalipse 17:8. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Em uma metáfora, Roma é descrita como a grande meretriz. Nos dias de João, não havia dúvidas sobre qual cidade dominava os governantes do mundo. Roma era o epicentro político, econômico e religioso global. Babilônia, no contexto da ordem global, sempre foi essa grande metrópole que governa sobre os governantes do mundo desde os tempos antigos. Para os cristãos, a questão crucial é se eles são governados por essa influência ou se são cidadãos de uma cidade maior. Babilônia está destinada à condenação e sua queda é certa. A maneira como isso se desenrolará é plausível até nos dias atuais, com políticos ambiciosos, ansiosos por poder que ressentem essa influência. Estão dispostos até a provocar desastres econômicos para assumir o controle. Eles invejarão a mulher montada e resolverão destruí-la, consumindo-a com fogo. A cidade será engolida pelas chamas, resultando em um dos piores desastres econômicos da história, lamentado por muitos. Trazidos por Deus, não por ações físicas, ele terá implantado em seus corações o desejo de cumprir sua missão. Ele os terá convencido a unir forças com a besta para lutar contra a cidade. O anticristo terá autoridade política e o falso profeta controle religioso. Os reis agora oferecerão controle econômico em troca de poderes delegados para si mesmos. No entanto, sua posse desses privilégios será extremamente curta. Apenas 1 hora. A queda da Babilônia é tão certa que é descrita no Apocalipse como algo que já aconteceu. Isso é algo que os cristãos podem ter certeza. No entanto, há razões práticas para informá-los sobre a conexão entre o povo de Deus e esta Babilônia final. Há 3 regras a seguir. Primeiro, haverá muitos mártires na cidade, pois ela está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Esta última frase indica novamente a presença de cristãos, algo que ocorre em toda a revelação em uma cidade dedicada à imoralidade. Pessoas piedosas não têm lugar nela, algo que a consciência da comunidade não deseja. Então, ouvi outra voz do céu que disse: "Saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades." Apocalipse 18:4-5. Esta religião emergente atrai aqueles que procuram um caminho espiritual mais universal e unificado, enfatizando as semelhanças entre diferentes religiões e promovendo a ideia de uma religião global que pode unir as pessoas. No entanto, essa abordagem também levanta preocupações sobre a diluição dos valores religiosos tradicionais e o potencial de confusão espiritual
infidelidade e corrupção. A Bíblia adverte claramente contra os perigos da infidelidade espiritual e corrupção. A descrição de Babilônia serve como um poderoso lembrete das consequências de se afastar da verdadeira fé. No livro do Apocalipse, Babilônia representa uma sociedade que se desviou de Deus, mostrando a influência disseminada da falsa religião e seu impacto nas nações e sociedades. Babilônia simboliza como a idolatria e a imoralidade podem infiltrar todos os aspectos da vida, levando à decadência espiritual e moral. Como crentes, somos chamados a discernimento e devoção, permanecendo fiéis aos ensinamentos da Bíblia e resistindo ao fascínio das falsas religiões. Ao fazermos isso, podemos manter a pureza de nossa fé e evitar a decadência moral e espiritual representada por Babilônia. Por que Babilônia é considerada perigosa do ponto de vista bíblico? A religião emergente é vista como perigosa porque pode desviar os crentes da verdade do Evangelho. A promoção de crenças individuais e a mistura de doutrinas podem criar confusão espiritual, tornando difícil discernir os verdadeiros ensinamentos do cristianismo. O apóstolo Paulo advertiu sobre ser desviado por falsos ensinamentos em Gálatas 1:6-7. Estou maravilhado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esta passagem destaca o perigo de ser influenciado por ensinamentos que se desviam do verdadeiro evangelho, encorajando práticas que contradizem os ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração. A natureza sincrética da religião emergente pode introduzir práticas que não estão alinhadas com os ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração adequada. A Bíblia exorta os crentes a serem separados e a adorarem a Deus em espírito e verdade. Como João 4:24 nos lembra, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A incorporação de rituais e práticas de outras religiões na introdução bíblica pode resultar em danos espirituais, pois pode entrar em conflito com os princípios de santidade e verdadeira adoração que a religião emergente enfatiza. Com sua ênfase no relativismo e experiências espirituais pessoais, essa abordagem também envolve a incorporação de diversos rituais religiosos, o que representa um afastamento significativo dos ensinamentos bíblicos tradicionais. A defesa da unidade global e da paz muitas vezes é feita à custa da verdade doutrinária, promovendo uma abordagem pluralista que compromete as doutrinas cristãs fundamentais. Do ponto de vista bíblico, a religião emergente é considerada perigosa porque pode desviar os crentes da verdade do Evangelho e encorajar práticas que contrariam os ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração. A Bíblia adverte explicitamente contra ser desviado por falsos ensinamentos e enfatiza a importância de permanecer fiel ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Como crentes, é crucial discernir cuidadosamente os ensinamentos que seguimos, garantindo que estejam alinhados com a Palavra de Deus. Ao permanecermos firmes na verdade da Bíblia e rejeitarmos práticas que entrem em conflito com seus ensinamentos, podemos manter nossa fidelidade a Deus e preservar a pureza de nossa adoração. Em 2 Timóteo 4:3-4, prevê um momento em que as pessoas rejeitarão os ensinamentos genuínos e buscarão doutrinas que satisfaçam seus próprios desejos. Isso fala de uma geração que preferirá ouvir mensagens agradáveis em vez da verdade desafiadora da Palavra de Deus. Este afastamento da sã doutrina em favor de mitos e falsos ensinamentos é um claro reflexo da ascensão das falsas religiões. A ascensão da nova religião, com sua ênfase no relativismo e nas experiências espirituais pessoais,
pode ser vista como o cumprimento dessas profecias bíblicas. A incorporação de rituais de diversas religiões pela religião emergente e sua marginalização da verdade doutrinária estão alinhadas com as previsões de pessoas que se afastam da sã doutrina. Esta nova fé, frequentemente priorizando preferências individuais em detrimento dos ensinamentos bíblicos, reflete os comportamentos advertidos em 2 Timóteo 4, 3-4. Ao combinar elementos de diferentes religiões em uma fé sincrética que enfatiza a unidade global e a paz em vez de crenças rigorosas, corresponde às advertências sobre a disseminação de falsos ensinamentos. Neste contexto, a religião emergente pode ser vista como parte de uma tendência mais ampla de engano espiritual e erosão da verdade absoluta, conforme previsto pela Bíblia. O profeta Jeremias oferece uma severa advertência sobre os falsos profetas que desviam as pessoas com suas próprias ideias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escutem as palavras dos profetas que profetizam a vocês. Eles os fazem vaidosamente esperar que tudo correrá bem. Eles falam visões da própria mente deles, não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Este versículo adverte contra ouvir profetas que apresentam suas próprias visões como se fossem revelação divina. Esses falsos profetas oferecem ensinamentos que, em última instância, são inúteis e desviam as pessoas das verdadeiras palavras de Deus. Esta advertência é particularmente relevante no contexto da religião emergente, que frequentemente incorpora ideias e filosofias humanas em sua estrutura espiritual. O apóstolo Pedro também alerta sobre os perigos dos falsos mestres. Mas assim como houve falsos profetas entre o povo de vocês, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destrutivas, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. Permanecer fiel à sã doutrina à luz dessas advertências é crucial. Os ensinamentos da Bíblia e a sã doutrina são enfatizados repetidamente pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Ele ressalta a importância de se manter firme na verdade e não ser influenciado por falsos ensinamentos. Se alguém ensina doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabendo. 1 Timóteo 6:3-4. Interesse em questões e disputas controversas sobre palavras leva a inveja, brigas, abuso verbal, suspeitas malignas e conflitos perpétuos entre homens corrompidos na mente e privados da verdade. Eles consideram a piedade como fonte de lucro, um meio de ganho, distorcendo-a para obter vantagem pessoal. Esta abordagem distorcida exige um compromisso com a integridade pessoal e a retidão, fundamentado nas sólidas palavras do Senhor. As profecias bíblicas sobre o surgimento de falsas religiões e a queda de sistemas corruptos, como Babilônia, são poderosos lembretes dos desafios espirituais que enfrentamos. A religião emergente, com seu foco no relativismo, experiências espirituais e sincretismo, pode ser vista como um cumprimento dessas profecias, representando um afastamento significativo da sã doutrina. Ela promove ensinamentos que satisfazem desejos pessoais, em vez da verdade da palavra de Deus. As advertências dos profetas como Jeremias e Pedro destacam os perigos de seguir falsos ensinamentos e enfatizam a necessidade de vigilância e firmeza nos verdadeiros ensinamentos bíblicos. Como crentes, é essencial permanecer fundamentado na Bíblia, discernindo entre verdade e falsidade e permanecendo fiel à sã doutrina que promove a piedade e a integridade espiritual. Entender e aplicar essas profecias nos ajuda a navegar pelo complexo cenário espiritual atual, mantendo nossa fé firme
e evitando as armadilhas das falsas religiões. É crucial estar vigilante, discernir e manter nosso compromisso com a verdade da Palavra de Deus, garantindo que permaneçamos fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo em meio ao surgimento de doutrinas enganosas e nocivas que impactam a sociedade moderna. A religião emergente, com sua ênfase no relativismo moral e uma abordagem flexível da espiritualidade, está causando um impacto significativo na cultura contemporânea. Este novo movimento religioso encoraja a aceitação de verdades subjetivas e espirituais individuais, desafiando-nos a permanecer firmes na verdade absoluta de Deus. Experiências sobre doutrinas estabelecidas. Várias previsões bíblicas antecipam o surgimento de religiões falsas e a queda de sistemas corruptos como Babilônia. Textos como Apocalipse 18:2 e 2 Timóteo 4:3-4 alertam sobre os perigos de se desviar da doutrina sólida para abraçar ensinamentos que satisfazem desejos pessoais. Profetas como Jeremias e Pedro também advertiram contra falsos mestres e profetas que introduzem ensinos enganosos que desviam os crentes do Evangelho. A Bíblia nos exorta a estar vigilantes e discernir, testando todos os ensinamentos à luz da Palavra de Deus e mantendo firme na verdade. Religiões emergentes, com seu apelo sedutor e promessas de unidade, podem facilmente desviar os crentes não firmemente enraizados nas Escrituras. Portanto, é crucial que os cristãos estejam cientes dessas influências e abordem-nas com sabedoria e clareza bíblica. Diante desses desafios, é essencial estudar diligentemente as Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo para discernir entre verdade e erro. A Bíblia é nossa fonte definitiva de verdade e sabedoria, fornecendo a base necessária para navegar na complexidade do ambiente espiritual atual. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus e úteis para instrução, correção, restauração e treinamento em justiça, capacitando-nos a viver em conformidade com a vontade de Deus, tanto em público quanto em privado, mantendo uma vida de integridade e coragem moral. Assim, o homem de Deus é equipado e completamente preparado para toda boa obra, conforme 2 Timóteo 3:16-17. Esta passagem ressalta a importância das Escrituras em nos preparar para todas as boas ações e guiar-nos na conformidade com a vontade de Deus através do estudo profundo da Palavra. Entender o impacto da religião emergente e suas profecias é crucial para os crentes permanecerem fundamentados na verdade bíblica. Comprometamo-nos a estudar diligentemente a Bíblia, buscar a orientação do Espírito Santo e manter nossa fé firme para que possamos discernir entre verdade e erro e navegar com fidelidade pelos desafios espirituais do nosso tempo. Em tempos desafiadores como estes, estamos diante de Ti, Pai Celestial, com corações humildes, buscando Tua sabedoria e orientação. Estamos conscientes do surgimento de uma nova religião que se espalha pelo mundo, misturando elementos de várias crenças e promovendo uma visão relativista da verdade. Este movimento, simbolizado pela Babilônia, representa uma ameaça significativa aos fundamentos da nossa fé cristã e às verdades absolutas encontradas na Tua Palavra. Pai Celestial, agradecemos pela verdade da Tua Palavra e pelo dom do discernimento. Somos gratos pelo sólido fundamento da nossa fé, construído sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Enfrentando os desafios impostos por esta religião emergente, oramos por Tua orientação, Tua proteção e Tua sabedoria. Ajuda-nos a permanecer firmes e fiéis, sempre buscando honrar-Te em tudo o que fazemos, em nome de Jesus. Obrigado por assistirem até aqui. Se este conteúdo foi útil para a sua vida, pedimos que compartilhe com familiares e amigos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal.
Até a próxima e que Deus te abençoe.